Minha família ignorou meu diagnóstico de câncer, então eu os tirei do meu testamento. Nunca imaginei que descobrir um câncer seria a coisa mais fácil do que lidar com minha própria família depois disso. Estava no consultório do doutor oncologista quando ele me deu a notícia que mudaria tudo. Câncer de próstata em estágio inicial, mas que precisava de tratamento imediato para não se espalhar. Minha primeira reação foi ligar para minha esposa, que estava no trabalho, e contar tudo pelo WhatsApp mesmo, porque não conseguia falar direito no telefone. A resposta dela foi um emoji de coração e a promessa de que conversaríamos em casa. Quando chegou da repartição onde trabalha, ela mal olhou nos meus olhos e disse que precisava terminar uns relatórios no computador antes de jantar. Fiquei ali na sala, mexendo no celular, esperando alguma pergunta sobre os exames, sobre o tratamento, sobre qualquer coisa relacionada ao que eu tinha acabado de descobrir. Nada veio. Ela jantou, assistiu sua novela das 8 e foi dormir como se fosse um dia qualquer. Pensei que talvez estivesse em choque, que precisava processar a informação, então deixei passar. No dia seguinte, liguei para meu filho mais velho contando sobre o diagnóstico, explicando que iríamos começar o tratamento na semana seguinte. Ele me interrompeu no meio da conversa dizendo que estava numa reunião importante e que me ligaria depois. Esse depois nunca chegou. 3 dias se passaram sem nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de que ele se importava com o que estava acontecendo comigo. Resolvi mandar uma mensagem no grupo da família no WhatsApp, explicando toda a situação médica de forma clara e pedindo apoio. Minha filha respondeu com um áudio dizendo que estava muito ocupada com as provas da faculdade e que não poderia visitar no hospital. Meu filho mais novo simplesmente visualizou a mensagem e não respondeu nada. Minha esposa reagiu com um joinha na mensagem, como se eu tivesse mandado uma piada ou uma receita de bolo. Ali eu comecei a perceber que algo estava muito errado. Não era possível que minha família inteira estivesse tão desconectada da gravidade da situação. Comecei a prestar mais atenção nos comportamentos deles, nas conversas que evitavam, nos olhares que desviavam quando eu tentava falar sobre o tratamento que estava prestes a começar. A primeira sessão de quimioterapia chegou numa segunda-feira de março. Pedi para minha esposa me acompanhar, já que o médico tinha explicado que eu poderia ficar enjoado e precisaria de alguém para me levar de volta para casa. Ela disse que tinha uma reunião importante no trabalho e sugeriu que eu fosse de Uber, como se fosse uma consulta de rotina. Fiquei sentado sozinho na sala de espera do hospital, vendo outros pacientes chegarem acompanhados de familiares, esposas segurando as mãos dos maridos, filhos conversando baixinho com os pais. Eu estava ali, mexendo no Instagram para passar o tempo, tentando não pensar no fato de que ninguém da minha família achou importante estar presente no momento mais assustador da minha vida. Durante a quimioterapia, uma enfermeira comentou comigo sobre como era importante ter apoio familiar nesse período. Eu sorri e disse que minha família estava muito ocupada, mas que me apoiavam à distância. Mentira que eu contei mais para mim mesmo do que para ela. A verdade é que eu estava começando a me sentir completamente abandonado pelas pessoas que mais amava. Nos dias seguintes ao primeiro tratamento, passei muito mal. Vômitos, fraqueza, dor de cabeça constante. Mandei mensagens para minha esposa pedindo ajuda para ir até a farmácia buscar os remédios que o médico tinha receitado. Ela respondeu que estava num trânsito horrível voltando do trabalho e que eu poderia pedir delivery pelo aplicativo. Pedi para meu filho mais velho me ajudar a organizar alguns documentos importantes, já que eu não estava conseguindo me concentrar direito por causa dos efeitos colaterais. Ele disse que estava viajando a trabalho e que resolveria quando voltasse. Descobri no dia seguinte, pelo Instagram dele, que estava numa festa de aniversário com os amigos da faculdade. Foi nesse momento que uma coisa estranha aconteceu. Minha vizinha, Dona Maria, apareceu na minha porta com uma marmita de sopa e perguntou como eu estava passando. Ela tinha visto minha esposa sair de casa toda arrumada enquanto eu estava claramente doente e achou estranho. Conversamos por quase 1 hora ali na varanda e ela me ofereceu ajuda com qualquer coisa que eu precisasse. Percebi que uma vizinha que mal conhecia estava demonstrando mais preocupação genuína comigo do que minha própria família. Isso me fez questionar tudo o que eu pensava sobre os relacionamentos que tinha construído ao longo dos anos. Será que eu tinha sido um marido e pai tão ruim que não merecia nem um mínimo de cuidado na hora da doença? Comecei a observar mais atentamente como minha família se comportava quando eu não estava por perto.
Minha esposa saía todos os fins de semana para almoçar com as amigas, postava fotos sorrindo no Facebook, como se nada estivesse acontecendo. Meus filhos continuavam suas vidas normalmente, saindo para baladas, viajando e estudando, sem nunca perguntar como eu estava me sentindo. O que mais me machucava era a naturalidade com que eles ignoravam minha situação. Não era como se tivessem esquecido ou estivessem evitando o assunto por não saberem como lidar. Era como se simplesmente não se importassem o suficiente para fazer qualquer tipo de esforço. Eu estava literalmente lutando contra uma doença que poderia me matar, e eles estavam preocupados com coisas completamente triviais. Depois da terceira sessão de quimioterapia, tive uma complicação e precisei ficar internado por 2 dias. Liguei para minha esposa do hospital, explicando que os médicos queriam me manter em observação por causa de uma infecção. Ela suspirou como se eu estivesse atrapalhando os planos dela e disse que tentaria me visitar se conseguisse sair mais cedo do trabalho. Nunca apareceu. Fiquei 2 dias sozinho naquele quarto de hospital, vendo outros pacientes receberem visitas, flores, palavras de carinho, enquanto eu ficava mexendo no celular e assistindo televisão para não pensar na solidão que estava sentindo. Os enfermeiros começaram a perceber que eu não recebia visitas e ficavam mais tempo conversando comigo durante os rounds. Quando recebi alta, peguei um táxi para voltar para casa. Minha esposa estava na sala assistindo um programa de culinária, e quando contei sobre os 2 dias no hospital, ela apenas disse que ainda bem que eu estava melhor e voltou a prestar atenção na televisão. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Comecei a repensar toda a minha vida, todas as decisões que tinha tomado, todo o amor e dedicação que tinha investido na minha família. Lembrei de todas as vezes que cancelei compromissos importantes para estar presente nos momentos difíceis deles. Quando minha esposa teve problemas no trabalho, eu fiquei horas conversando com ela, oferecendo apoio emocional e ajudando a encontrar soluções. Quando meu filho mais velho passou por um término de namoro traumático, eu passei semanas ouvindo suas lamentações, dando conselhos, até mesmo pagando sessões com um psicólogo para ajudá-lo a superar a situação. Quando minha filha teve dificuldades na faculdade, eu me ofereci para pagar um curso preparatório caríssimo e ainda a ajudei a estudar para as provas. Percebi que durante anos eu tinha sido o pai e marido que sempre estava disponível, que sempre colocava as necessidades da família antes das minhas próprias. E agora, no momento em que eu mais precisava deles, eles simplesmente não estavam lá. Não era uma questão de não saberem como ajudar, era uma questão de não quererem se incomodar. Foi então que descobri algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Estava mexendo no computador de casa, tentando organizar alguns documentos financeiros, quando encontrei o histórico do navegador que minha esposa havia usado recentemente. Entre as páginas visitadas, encontrei várias pesquisas sobre divórcio, pensão alimentícia e divisão de bens. Meu coração quase parou. As pesquisas eram todas dos últimos 2 meses, exatamente no período em que eu tinha descoberto o câncer. Ela não estava simplesmente ignorando minha doença por não saber como lidar, ela estava ativamente planejando se livrar de mim. Provavelmente achava que eu não sobreviveria ao tratamento e já estava se preparando para a vida sem mim. Fiquei em estado de choque por horas, tentando processar essa informação. A mulher com quem eu tinha passado os últimos 20 anos da minha vida, com quem eu tinha construído uma família, uma casa, uma história, estava me abandonando no momento mais vulnerável da minha existência. E o pior de tudo, ela estava fazendo isso de forma covarde, sem nem ter coragem de falar sobre a situação. Decidi investigar mais a fundo. Comecei a prestar atenção nas conversas telefônicas dela, nos horários em que saía de casa, nas desculpas que dava para não me acompanhar ao médico. Descobri que ela tinha retomado contato com um ex-namorado através do Facebook e que eles vinham se encontrando regularmente para tomar café. Não eram apenas encontros casuais de amigos antigos. Pelas mensagens que consegui ver rapidamente quando ela deixou o celular desbloqueado, eles estavam claramente tendo um afair emocional, se não físico. Ela estava literalmente planejando sua vida pós-casamento enquanto eu lutava contra uma doença que poderia me matar. A descoberta sobre minha esposa me fez questionar também o comportamento dos meus filhos. Será que eles sabiam dos planos dela? Será que toda a família tinha decidido me abandonar e eu era o único que não sabia? Comecei a observar mais atentamente as interações entre eles, as conversas que paravam quando eu chegava perto, os olhares que trocavam quando eu falava sobre o tratamento.
Percebi que meus filhos estavam definitivamente cientes da situação matrimonial. Minha filha havia começado a tratar minha esposa de forma mais carinhosa, como se fosse uma aliada, enquanto comigo ela mantinha uma distância respeitosa mas fria. Meu filho mais velho tinha começado a fazer comentários sutis sobre independência financeira e sobre como eu precisava me cuidar melhor. Eles não estavam apenas ignorando minha doença, eles estavam ativamente se preparando para um futuro sem mim. Era como se eu já estivesse morto para eles, como se o câncer fosse apenas uma formalidade antes do inevitável. A dor emocional que eu estava sentindo era infinitamente pior do que qualquer efeito colateral da quimioterapia. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Se minha família já tinha me considerado morto, eu iria mostrar para eles o que realmente significava não ter mais acesso à minha vida. Comecei a fazer mudanças drásticas que eles só descobririam mais tarde, quando fosse tarde demais para reverter. A primeira coisa que fiz foi contatar meu advogado para alterar meu testamento. Expliquei toda a situação para ele, desde o diagnóstico até a descoberta dos planos de divórcio da minha esposa. Ele ficou genuinamente chocado com a história e me ajudou a estruturar uma nova versão do testamento que refletia minha nova realidade familiar. Removi minha esposa como principal beneficiária e também retirei meus filhos da lista de herdeiros. Em vez disso, decidi deixar metade dos meus bens para instituições de caridade que ajudam pacientes com câncer e suas famílias, e a outra metade para pessoas que realmente demonstraram se importar comigo durante esse período difícil. Dona Maria, minha vizinha, foi incluída no testamento. Ela havia me ajudado com compras, remédios e até mesmo me acompanhou em algumas consultas médicas quando eu precisava de alguém para dirigir. Um amigo do trabalho que sempre perguntava sobre meu estado de saúde e me mandava mensagens de apoio também foi contemplado. Além disso, decidi criar um fundo que ajudaria outros homens na minha situação, que estivessem passando por doenças graves sem o apoio adequado da família. Queria que minha experiência pudesse de alguma forma ajudar outras pessoas que estivessem enfrentando a mesma solidão e abandono que eu estava vivendo. Mas a alteração do testamento foi apenas o primeiro passo. Decidi também fazer mudanças na minha vida presente, não apenas nas disposições para depois da minha morte. Comecei a criar limites claros com minha família, parando de tentar forçar situações de apoio que claramente não existiam. Parei de mandar mensagens no grupo da família sobre meu tratamento. Parei de pedir ajuda para coisas que eu podia resolver sozinho ou com a ajuda de pessoas que realmente se importavam. Parei de tentar incluir minha esposa nas consultas médicas. Essencialmente, parei de dar a eles oportunidades de me decepcionar. A mudança foi imediata e reveladora. Ninguém da minha família sequer percebeu que eu havia parado de compartilhar informações sobre minha condição. Eles continuaram suas vidas normalmente, como se nada tivesse mudado. Isso só confirmou que minha decisão de removê-los do testamento estava correta. Paralelamente, comecei a investir mais tempo e energia nas relações que realmente importavam. Passei mais tempo conversando com Dona Maria, que se tornou uma verdadeira amiga e confidente. Comecei a participar de um grupo de apoio para pessoas com câncer, onde conheci outras pessoas que estavam passando por situações similares. No grupo de apoio, descobri que minha situação não era única. Havia outros homens e mulheres que estavam enfrentando doenças graves e, ao mesmo tempo, lidando com o abandono familiar. Alguns estavam passando por divórcios iniciados pelos cônjuges logo após o diagnóstico. Outros estavam sendo pressionados pelos filhos a acelerar decisões sobre heranças. Essa descoberta foi ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Reconfortante porque eu não estava sozinho na experiência. Perturbadora porque aparentemente essa frieza familiar diante da doença era mais comum do que eu imaginava. Comecei a entender que talvez eu tivesse idealizado demais os laços familiares ao longo da vida. Durante as sessões do grupo, conheci pessoas extraordinárias que estavam enfrentando suas batalhas com dignidade e coragem, muitas vezes sem qualquer suporte familiar. Uma senhora contou como os filhos tinham parado de visitá-la depois que ela foi diagnosticada com Alzheimer. Um homem da minha idade compartilhou como a esposa havia pedido divórcio na mesma semana em que ele descobriu um tumor no cérebro. Essas histórias me fizeram perceber que eu não estava reagindo de forma exagerada à situação da minha família. Pelo contrário, eu estava sendo bastante racional ao tomar as medidas necessárias para proteger meu bem-estar emocional e financeiro.
Se eles não me queriam presente em suas vidas, eu não deveria me sentir obrigado a garantir o futuro financeiro deles. Conforme o tratamento avançava e eu me sentia fisicamente melhor, minha clareza mental sobre a situação familiar só aumentava. Os médicos estavam otimistas sobre minha recuperação e eu estava começando a planejar uma vida completamente diferente da que tinha antes do diagnóstico. Uma vida sem as pessoas que eu achava que me amavam, mas que na verdade só se importavam comigo enquanto eu fosse útil para elas. Decidi que era hora de dar o próximo passo no meu plano. Comecei a separar discretamente meus bens pessoais, organizando documentos importantes e criando uma estrutura financeira que me desse mais independência. Abri contas bancárias separadas, transferi investimentos para meu nome exclusivo e comecei a planejar uma mudança de casa. A ideia de me mudar surgiu durante uma conversa com uma participante do grupo de apoio que havia feito exatamente isso após descobrir que a família só se aproximava dela por interesse financeiro. Ela me contou como havia se mudado para uma cidade menor, comprado uma casa simples mas confortável e reconstruído sua vida social do zero. Comecei a pesquisar imóveis em cidades menores, lugares onde eu pudesse ter uma vida mais tranquila e autêntica. Queria um lugar onde pudesse ter um jardim, talvez alguns animais de estimação, e onde pudesse construir relacionamentos baseados em afeto genuíno, não em obrigações familiares ou interesses financeiros. Enquanto planejava essa mudança, algo interessante aconteceu. Minha esposa começou a perceber que eu estava diferente, mais distante, menos disponível emocionalmente. Ela começou a fazer perguntas sobre meu estado de espírito, fingindo preocupação, provavelmente temendo que eu descobrisse seus planos de divórcio antes que ela estivesse pronta para executá-los. Respondia às suas perguntas de forma educada mas superficial, explicando que estava focado na recuperação e que precisava de espaço para processar tudo o que estava acontecendo. Ela pareceu satisfeita com essa explicação e voltou às suas atividades normais, incluindo os encontros secretos com o ex-namorado. Meus filhos também começaram a perceber a mudança no meu comportamento. Passaram a me ligar com mais frequência, mas apenas para fazer perguntas práticas sobre questões financeiras ou para pedir dinheiro emprestado. Nunca perguntavam sobre minha saúde, sobre como estava me sentindo ou sobre qualquer aspecto emocional da minha experiência com o câncer. Essas ligações só confirmaram ainda mais que minha decisão estava correta. Eles se importavam comigo apenas como provedor financeiro, não como pessoa. Quando eu não fosse mais útil nesse sentido, eles simplesmente seguiriam suas vidas sem olhar para trás. Bem, eles iam ter uma surpresa quando descobrissem que eu tinha antecipado essa atitude. Após 6 meses de tratamento, recebi a notícia que estava esperando. O câncer havia respondido bem à quimioterapia e estava em remissão. Os médicos estavam otimistas sobre minha recuperação completa e eu poderia voltar gradualmente às minhas atividades normais. Era hora de colocar a próxima fase do meu plano em ação. Comprei uma casa em uma cidade a cerca de 2 horas de distância, um lugar pequeno, mas charmoso, onde conhecia algumas pessoas através de amigos do trabalho. Era uma casa com quintal grande, perto da natureza, perfeita para a nova vida que eu queria construir. Comecei a transferir meus pertences pessoais discretamente, levando algumas coisas a cada fim de semana. Organizei minha aposentadoria antecipada, usando economias que eu havia acumulado ao longo dos anos. Não seria uma vida de luxo, mas seria confortável o suficiente para eu viver dignamente pelos próximos anos. Mais importante, seria uma vida livre das pessoas que haviam me abandonado no momento mais difícil da minha existência. Enquanto organizava a mudança, continuei mantendo uma fachada de normalidade em casa. Participava das refeições em família, assistia televisão na sala, respondia às perguntas superficiais sobre minha recuperação. Mas internamente, eu estava me preparando para uma ruptura completa com aquela vida. A ironia de tudo isso é que minha família continuava completamente alheia às mudanças que eu estava planejando. Eles estavam tão focados em seus próprios planos e interesses que não perceberam que eu havia parado de ser o homem que eles conheciam. Eu não era mais o marido disponível e o pai provedor que sempre coloca a família em primeiro lugar. Finalmente chegou o dia em que decidi que era hora de revelar tudo. Não poderia simplesmente desaparecer sem dar uma explicação, mesmo que eles não merecessem uma. Organizei um jantar em família, algo que não fazíamos há meses, e pedi para todos estarem presentes porque eu tinha algo importante para anunciar.
Minha esposa provavelmente pensou que eu ia falar sobre alguma complicação médica ou talvez sobre planos para uma segunda lua de mel agora que eu estava me recuperando. Meus filhos claramente estavam entediados com a perspectiva de um jantar em família, mas apareceram por obrigação social. Servimos a refeição em relativo silêncio, cada um mexendo no celular entre as garfadas. Observei suas faces, tentando memorizar aqueles rostos que eu havia amado incondicionalmente por tantos anos. Sabia que aquela seria provavelmente a última vez que estaríamos todos juntos como uma família. Quando terminamos de comer, limpei a garganta e comecei a falar. Disse que havia passado os últimos meses refletindo sobre muitas coisas, especialmente sobre relacionamentos familiares e sobre o que realmente importava na vida. Eles continuaram mexendo nos celulares, claramente não prestando muita atenção ao que eu estava dizendo. Continuei explicando que minha experiência com o câncer havia me ensinado muito sobre apoio, amor e prioridades na vida. Falei sobre como havia percebido quem realmente se importava comigo e quem estava presente apenas por obrigação ou interesse. Nesse ponto, minha esposa levantou os olhos do telefone com uma expressão ligeiramente preocupada. Então disse à parte que eu havia ensaiado mentalmente centenas de vezes. Expliquei que havia tomado algumas decisões importantes sobre meu futuro, incluindo mudanças significativas no meu testamento. Falei sobre como havia removido todos eles como beneficiários e como havia decidido deixar meus bens para pessoas e instituições que realmente demonstraram se importar comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minha esposa largou o celular na mesa com um barulho seco. Meus filhos finalmente pararam de mexer nos telefones e me olharam com expressões de choque total. Era a primeira vez em meses que eu tinha a atenção completa de todos eles. Minha esposa foi a primeira a reagir, perguntando se eu estava falando sério ou se era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Respondi calmamente que estava completamente sério e que as mudanças já haviam sido legalizadas pelo meu advogado. Expliquei que também estava me mudando para outra cidade e que queria um divórcio amigável. Meu filho mais velho explodiu em indignação, dizendo que eu não poderia fazer isso, que eles eram minha família e que tinham direito à herança. Respondi que família era algo que se construía através de amor, apoio e presença, não através de obrigações legais ou sanguíneas. Perguntei quando foi a última vez que qualquer um deles havia perguntado genuinamente sobre minha saúde ou bem-estar. Minha filha começou a chorar não de tristeza, mas de raiva e frustração. Disse que eles tinham suas próprias vidas para cuidar e que eu não podia esperar que eles largassem tudo para ficar me paparicando. Respondi que eu nunca havia pedido para ser paparicado, apenas para ser tratado com o mínimo de consideração que qualquer pessoa doente merecia. Minha esposa tentou uma abordagem diferente, dizendo que talvez tivéssemos todos reagido mal ao diagnóstico e que podíamos conversar sobre isso como adultos. Perguntei se ela achava que eu não sabia sobre suas pesquisas sobre divórcio e sobre os encontros com o ex-namorado. A expressão no rosto dela foi de puro pânico. Expliquei que eu sabia de tudo, que havia descoberto os planos dela semanas atrás e que isso só havia confirmado que minha decisão estava correta. Disse que se ela queria o divórcio, eu estava mais do que disposto a facilitar o processo, mas que ela não receberia nada além do que a lei obrigatoriamente garantia. Meu filho mais novo, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Perguntou se eu realmente achava que eles não se importavam comigo, se eu não entendia que às vezes as pessoas não sabem como reagir a situações difíceis. Respondi que havia uma diferença entre não saber como reagir e simplesmente ignorar completamente a situação. Expliquei que eu havia passado meses sozinho em consultas médicas, em sessões de quimioterapia, em momentos de dor e medo, enquanto todos eles continuavam suas vidas normalmente. Disse que havia percebido que para eles eu era apenas um provedor financeiro, não uma pessoa que merecia amor e cuidado. A conversa continuou por horas, com eles tentando diferentes estratégias para me convencer a reverter minhas decisões. Houve momentos de raiva, de chantagem emocional, de promessas de mudança. Mas eu mantive minha posição firme, explicando que não era uma questão de vingança, mas de autopreservação e dignidade. Eventualmente, quando perceberam que eu estava irredutível, a discussão se transformou em uma série de acusações mútuas. Minha esposa me chamou de egoísta e manipulador. Meus filhos disseram que eu estava sendo dramático e que estava usando a doença para chantagear a família. Essas acusações só confirmaram que eu havia tomado a decisão certa. Levantei da mesa e disse que a conversa estava encerrada.
Expliquei que minha mudança aconteceria na semana seguinte e que eles receberiam os papéis do divórcio através dos advogados. Disse que não havia mais nada para discutir e que cada um seguiria sua vida da forma que achasse melhor. Nos dias seguintes, houve tentativas desesperadas de reconciliação. Minha esposa tentou cancelar seus planos com o ex-namorado e começou a demonstrar uma preocupação exagerada com minha saúde. Meus filhos começaram a ligar constantemente, oferecendo ajuda com coisas que eu não precisava e fazendo perguntas sobre meu bem-estar que pareciam completamente forçadas. Mas era tarde demais. Eu já havia visto como eles realmente se sentiam sobre mim quando pensavam que eu não perceberia. Sabia que qualquer mudança de comportamento agora era motivada pelo medo de perder benefícios financeiros, não por amor ou preocupação genuína. Não podia mais aceitar esse tipo de relacionamento superficial. Terminei a mudança conforme planejado, levando apenas meus pertences pessoais e algumas memórias que realmente importavam. Deixei para trás a casa que havia sido meu lar por tantos anos, mas que nunca mais pareceria um lugar onde eu era verdadeiramente amado e valorizado. Agora, alguns meses depois, estou vivendo uma vida completamente diferente em minha nova cidade. Tenho uma rotina tranquila, cuido do meu jardim, tenho 2 gatos que adotei do abrigo local. Fiz amizades genuínas com vizinhos e pessoas da comunidade que me conhecem pelo que sou hoje, não pelo que eu representava financeiramente. Minha saúde continua estável e faço acompanhamento médico regular. Participo de um novo grupo de apoio aqui, onde ajudo outras pessoas que estão passando por situações similares. Sinto que finalmente estou vivendo de forma autêntica, cercado por pessoas que realmente se importam comigo. Minha ex-família continua tentando contato ocasionalmente, geralmente através de mensagens no WhatsApp ou ligações que eu não atendo. Sei que o divórcio foi finalizado e que minha ex-esposa está oficialmente livre para construir sua nova vida. Meus filhos continuam suas vidas normalmente, provavelmente imaginando que eventualmente eu mudaria de ideia sobre a herança. Mas isso não vai acontecer. Aprendi que família não é apenas sobre sangue ou casamento, é sobre escolha, cuidado mútuo e presença genuína. As pessoas que me cercam agora escolheram estar na minha vida e eu escolhi estar na deles. Não há obrigações ou expectativas financeiras, apenas afeto verdadeiro e apoio mútuo. Às vezes me pergunto se fui muito drástico em minhas decisões, se deveria ter dado mais chances para minha família se redimir. Mas então lembro de como me senti sozinho e abandonado durante o período mais assustador da minha vida, e sei que fiz a escolha certa. Mereço ser cercado por pessoas que me amam pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Esta experiência me ensinou que nunca é tarde demais para fazer mudanças importantes na vida, mesmo que sejam dolorosas. Aprendi que às vezes precisamos nos afastar de pessoas que não nos valorizam para encontrar aquelas que realmente nos amam. E descobri que é possível reconstruir uma vida inteira, mesmo depois de uma doença grave e de uma traição familiar. Hoje, enquanto escrevo esta história, estou sentado no meu quintal, ouvindo o barulho dos pássaros e vendo meus gatos brincarem na grama. Sinto uma paz que não experimentava há anos, uma tranquilidade que vem de viver de forma autêntica e estar cercado por pessoas que realmente se importam. Não tenho dúvidas de que tomei a decisão certa ao remover minha família do meu testamento e da minha vida. A vida é curta demais para desperdiçar com pessoas que não nos valorizam. Espero que minha história inspire outras pessoas que estão passando por situações similares a tomar as decisões necessárias para proteger sua dignidade e bem-estar. Todos merecemos ser amados e cuidados, especialmente nos momentos mais difíceis da vida.